Boa noite. Enquanto o Gil estava fazendo a prece, eu estava aqui imaginando como se cada um de nós estivesse atrás da gente com o nosso espírito protetor, derramando essas luzes, como se estivessem caindo assim essas energias. E talvez não seja só imaginação, né? Devemos estar aqui mesmo, aproveitando este momento em que a gente se coloca aberto a isso. Ligar o vídeo aqui para o pessoal ver a gente, Gil. Pronto. Então, sigamos até lá. Capítulo 59 do livro Pão Nosso. Emmanuel destaca este versículo 7 do capítulo 15 do Evangelho de João, em que Jesus diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E o benfeitor, então, nos escreve uma página preciosa e diz assim: na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes, entendamos crentes aqui como todos nós que cremos, né? Não tem nenhuma alusão a evangélicos, né? Todos que cremos. A lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porque teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Sinceramente, não dá vontade de falar mais nada, porque Emmanuel é preciso, perfeito, claro, né? Mas vamos dividir aqui as reflexões que me vieram quando estava lendo esse texto. A primeira coisa que me veio foi sobre esse versículo, né? E se a gente apagar isso aqui, ó, e deixar assim, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitas vezes a gente só se concentra no final da frase. Lembra aquelas outras passagens do Evangelho em que Jesus diz assim: se tiverdes fé, é, do, se, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenareis a este monte: saia daqui, vá para acolá, e ele irá. E a gente fica pensando, então, bom, eu vou passar a ter fé e o que eu pedir vai acontecer.
Aí vem aqui, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É assim, gente. E se a gente se concentrar e pedir com fé, tudo que a gente pedir vai ser feito? Uhum, para quem tiver nele. Quando o nosso filho pequeno pede a gente assim, meu pai, minha mãe, eu não quero almoçar, mas eu quero comer doce. Ou eu não quero ir para a escola. A gente atende a esse pedido? Não, né? Por quê? Porque é um pedido sem cabimento. Um pedido que não vai nos proporcionar uma coisa boa. Então, no fundo, o que Emmanuel nos diz aqui no texto é que nós ainda não aprendemos a pedir. E muitas coisas que a gente pede, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Cristo, com profunda fé e fervor, às vezes a gente pede errado, né? Ai, meu Deus, que eu ganhe na loteria, que eu passe no vestibular, que eu isso, que eu aquilo. E a gente não entende que cada circunstância e cada situação em que nós nos metemos, no sentido de que o universo nos proporciona passar por ele, tem um sentido. Então, o que Jesus diz, e esse capítulo 15, aliás, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, cada capítulo é uma prece. É o 14, 15, 16, 17, porque é quando Jesus está naquela última ceia e ele está só com os discípulos. E as mensagens são de uma profundidade, de uma elevação, né, que vale a pena meditar em cada frase. Então, o que é que Jesus diz? Olha, se vós, se nós, né? Se vós estiverdes em mim, então, se nós estivermos no Cristo, e as palavras do Cristo estiverem em nós, aqui tem uma condicionante, né? Tudo o que pedirdes vos será feito. Então, há uma condição primeira de estarmos conectados, estarmos vinculados, estarmos influenciados, inspirados, totalmente tomados por Ele. Por quê? Porque uma vez que estivermos assim, uma vez que estivermos lá, já que o título é Sigamos até lá, né? Quando estivermos neste estado de comunhão com o Cristo, os nossos pedidos serão outros. Não serão pedidos egoístas, egocêntricos ou infantis, né? Muitas vezes não são pedidos maldosos, mas são pedidos infantis, né? Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Como é isso na oração do Pai Nosso? É seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Não é seja feita a minha vontade. Ou nós já paramos para pensar que a providência divina sabe exatamente tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos, Deus sabe e nos proporciona. A gente poderia perguntar, mas então, para que pedir? Para que a prece? A prece é um exercício de educação do nosso querer. A gente faz a prece para a gente aprender a pedir. E se nós nos fixássemos, né, no que Jesus responde aos seus discípulos quando eles dizem, mestre, ensina-nos a orar. Então, a primeira coisa, o Cristo se dirige a um Pai que é universal e que é de todos. Pai nosso, não é meu Pai, né? É nosso, é de todo mundo. Inclusive Pai daqueles de quem a gente não gosta. Pai daqueles que nos fazem mal, que nos atingem, enfim. São todos irmãos, gente. Uns mais ignorantes do que outros. E aí ele diz: o primeiro
pedido de Jesus na prece: venha o teu reino. Que se faça em nós este teu reino, que é o reino do Cristo, o reino do eu superior, o reino de Deus. Como? Fazendo a tua vontade e não a minha vontade. E aí ele faz mais alguns pedidos, né? O pão nosso de cada dia. Não é o pão para o resto da vida, porque cada dia nós somos supridos pelo pão. Chico Xavier diz assim: enquanto a gente ficar no pedido do pão, está tudo bem. O problema é quando a gente começa a pedir manteiga, né? Presunto, queijo. Então, o pão nosso, o nosso sustento virá. Ah, então é para a gente cruzar os braços que o sustento virá? Não. A gente precisa entender que a prece ela tem um duplo sentido, né? Há o fluxo divino para nós, mas há também o nosso fluxo em direção a ele. É a providência divina agindo, mas nós temos que, da nossa parte, fornecer o nosso esforço. O nosso esforço sozinho não dá em nada, gente. Pode até dar momentaneamente, a gente pode achar que por si só a gente consegue as coisas. Doce ilusão. Sem a permissão divina, nada acontece. Agora, Deus permite muitas coisas boas para a gente e que a gente não se esforça por atingi-las. Então, nós estamos debaixo constantemente de uma chuva de bênçãos, nos inspirando coisas boas, e muitas vezes a gente está mais fixado nos nossos desejos, nos nossos quereres, né? No que eu quero. Então, o que esse texto me inspirou é de submeter os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos pensamentos à providência divina. Não só no dai-nos o pão de cada dia, mas perdoa as nossas ofensas, na mesma medida em que nós perdoamos, para que a gente aprenda a perdoar, né? É, não nos deixe cair em tentação. E o que é a tentação? É a repetição de um erro anterior. A repetição de uma coisa de uma situação que nos causou alguma coisa de bom no sentido de prazeroso, mas que as consequências não foram boas. Lembrando de novo o Chico, hoje, né? Lembrança de Chico, Chico diz assim: tentação é como se a gente estivesse fugindo de um cachorro bem grande, mas doido para que ele alcançasse a gente. No sentido de que não faz bem, mas a gente gosta. Então, livra-nos das tentações, evita com que a gente erre de novo. Ele vai interferir no nosso livre-arbítrio? Não vai. Mas a gente pode pedir forças. Então, não é tirar o obstáculo de nossa frente, é nos dar sabedoria, discernimento, força, coragem, ânimo para enfrentar esses obstáculos que não estão no nosso caminho à toa. Os obstáculos que aparecem na nossa vida, de todas as ordens, né? Afetivo, sentimental, emocional, financeiro, material, os obstáculos que surgem no nosso caminho, se não forem obstáculos que a gente próprio pôs lá, né? Eles têm uma função, nos exercitar a inteligência, exercitar a sabedoria. Então, lembrando que Jesus, certa vez, disse assim, referindo-se aos seus discípulos: não peço a meu Pai que vos tire do mundo, não? Mas peço que vocês saibam superar os obstáculos do mundo, porque eles estão aqui como exercícios, né? E pedir para nos livrar do mal. Não é do mal lá fora, é do mal aqui dentro. O mal que a gente ainda traz na gente, mal no sentido de o que é oposto ao bem. E bem é tudo aquilo que é conforme a lei divina. Então só é bem se for bem comum.
Se for a minha felicidade, não é bem, é mal, porque não é de todos. Então, ao pedir que me livre do mal, meu Pai, nosso Pai, que este egoísmo ainda fruto, né, das reminiscências lá animais, né, que este orgulho que me faz entender que eu valho mais do que o outro, que isso seja extirpado de mim, porque só assim eu vou conseguir enxergar a tua vontade. Enquanto eu não conseguir extirpar esse orgulho, eu não consigo enxergar a vontade divina. Os pedidos, via de regra, como se nós soubéssemos mais do que Deus. Então a gente pede o que é bom para a gente. E muitas vezes aquilo não é o que efetivamente nos faz bem, né? Então, Emmanuel diz muito claro aqui, a vontade humana ainda é muito frágil. A gente ainda não aprendeu a querer, né? E é esta vontade que nos direciona para onde a gente quiser ir. Porque a partir do momento em que nos é dada a liberdade de escolha, a vontade vai fazer com que a gente siga o caminho que nos é proposto pelo Cristo e por Deus, aprenda a ouvir, né? Lembrando aqui de Madre Teresa de Calcutá, que certa vez perguntaram para ela: Madre, o que é que a senhora fala com Deus quando a senhora está em prece? Ela diz: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. Eu só escuto. Apesar de que ele depois falou: e o que é que Deus diz para a senhora? Eu falei: também não diz nada, só escuto, né? Mas, como que diz assim, é uma troca silenciosa, mas no fundo, ao invés da nossa oração ser uma repetição de palavras, né, como ele diz aqui, em algum lugar ele fala sobre repetição de palavras aqui, recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria chega. Isso não adianta de nada, não adianta de nada. Porque está saindo da boca e ali mesmo fica, né? O silêncio. Ou, ainda que seja o Pai Nosso, mas meditando em cada frase que está sendo dita, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Pai. Porque aí a gente está repetindo, porque rezar é recitar, né? Orar é diferente, orar é conversar, é se comunicar, de oralidade. Então, as nossas preces, elas deveriam ser uma conversa nossa com Deus. E Deus é o ser mais disponível do mundo, porque ele está, não é nem o ser, porque Deus não é um ser, Deus, enfim, o inefável, né? É o mais disponível do mundo. Ele é onipresente e onisciente. Em qualquer lugar que a gente vá, ele está presente, ele está ciente e ele é onipotente também. Então, a nossa conversa com Deus, com o Cristo, com o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, com os amigos espirituais, né? Doutor Bezerra, doutor Aristides, irmã Sheila, pai Jacó, pai Benedito, doutor Gleber, doutor Gaspar, enfim, uma prece em que a gente se coloca como se nós estivéssemos aqui conversando. E em determinado instante a gente para poder ouvir. Porque se a gente só falar, não dá tempo para a gente ouvir. Eu vou ouvir, eu não ouço nada. Sou um médium porta, né? Eu não tenho nenhuma mediunidade. Mas em determinados momentos eu me sinto acolhido. E é como se algum pensamento aparecesse na minha cabeça. E talvez esse pensamento que aparece na minha cabeça no momento da prece seja justamente o que eles querem nos comunicar, né? Então, é, é, não vamos entender a prece, como Emmanuel diz aqui, como um recurso de pedir as coisas. Alguns fazem promessa. Será que o que eu ofereço a Deus é uma barganha, né? Do tipo, ah, meu Deus, se
acontecer isso, eu faço aquilo, eu dou aquilo. Ou se quiser dar, ou quiser fazer uma coisa, faz logo. Porque se seu pedido for digno, ele acontecerá. Mas não acontecerá porque você está fazendo ou porque você está dando alguma coisa. Acontecerá porque vale a pena. E o que a gente pede, às vezes não chega no momento que a gente pediu, porque não é o momento, né? O socorro, às vezes, chega para a gente muito antes da gente pedir e a gente nem percebe. Ou, às vezes, o que a gente pede vai aparecer depois de alguns anos, quando a gente está maduro o suficiente para receber aquela dádiva. Porque a gente poderia receber antecipadamente, não valorizar devidamente e não utilizar adequadamente. E aí, o que eu acho muito legal é quando Emmanuel nos dá essa esperança, né? Alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Quando que será isso? Quando nós estivermos plenos em Cristo. Por quê? Porque só nesse momento é que ele nos ouvirá? Não, ele nos ouve sempre. Mas neste momento em que nós tivermos esse grau de maturidade, de entrega e de comunhão, os nossos pedidos serão todos de acordo com a vontade divina. Por isso eles serão integralmente atendidos, porque eles não nos farão mal, pelo contrário, eles nos farão bem, né? Então, é a prece que a gente pede coragem, ânimo, discernimento, paciência, tolerância. Pede pelo outro, né? Pedir pelo outro, exercício de compaixão, exercício de desprendimento, né? Pede que seja feita a vontade dele, pede confiança, pede fé, pede certeza de que nós estamos envolvidos pela providência divina e que ela nos proverá de acordo também com o nosso esforço. Como ele diz aqui, estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, né? E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características, que é isso que a vida, é isso que a nossa vida, seja ela encarnada ou desencarnada, porque a vida, ela continua sempre. Uma vez criados, nós somos imortais. Nós estamos temporariamente numa existência encarnada, material, né? Retornaremos à pátria espiritual e voltaremos N vezes até que a gente aprenda. Mas a vida é uma só. E a vida nos apresenta com essas características de imortalidade, infinitude, eternidade, renovação. Beleza. Então sigamos até lá, né? Amanhã nós estaremos lá? Não. Amanhã nós não estaremos lá ainda. Mas se nós estivermos um passo adiante do que nós estamos hoje, opa, valeu a pena. Valeu a pena ter vivido mais um dia. Valeu a pena ter vindo para mais uma existência encarnada. Valeu a pena termos nos movimentado em direção dele, que é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de felicidade, a nossa fonte de luz. Então, os nossos agradecimentos a Emmanuel por esses textos belíssimos que nos inspiram, né, a direcionar a nossa vida, os nossos passos no caminho correto, adequado. Paz e bem a todos nós.